Emílio Hoffmann Gomes nasceu em Ponta Grossa, Paraná, em julho de 1925. Filho de Ezequiel Andrade Gomes e Maria Hoffmann Gomes. Fez o curso fundamental na cidade de Irati e Faculdade de Engenharia do Paraná, em Curitiba. Em 1961, filiou-se ao Partido Democrata Cristão, o PDC, sendo eleito em 1962 deputado federal. Ingressando na Arena em 1966, foi reeleito com expressiva votação. Repetindo em 1970, cumpriu 3 mandatos parlamentares. Com a morte prematura do governador Pedro Viriato Parigô de Souza, Emílio Gomes foi eleito por via indireta pela Assembleia Legislativa para cumprir o restante do mandato governamental, assumindo o governo em 11 de agosto de 1973 até 15 de março de 75. Emílio Gomes é o convidado de hoje da Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar, Sala Exclusiva. Essa noite com a presença do governador Emílio Gomes. Homem também com uma larga folha de serviços prestados ao nosso Estado e ao Brasil na condição de parlamentar, de congressista. Vamos hoje, portanto, conversar um pouco sobre a história mais recente do Paraná com o governador Emílio Gomes. Boa noite, governador. Boa noite. Como sempre, na condução desse programa, conosco o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Emílio Gomes nasceu em Ponta Grossa e foi para Irati. Nós queremos puxar um pouquinho da vida de Emílio Gomes sobre Irati. Quando que ele foi para Irati? Como é que foi a sua vida naquela cidade de Irati, que é o berço político de Emílio Gomes? Essa é a pergunta que nós fazemos inicialmente sobre a sua vida de Ponta Grossa para Irati e o que aconteceu naquela cidade. Eu praticamente nasci em Irati. Eu nasci em 25 e em 1925 ainda eu fui para Irati. Porque minha mãe tinha ido a Ponta Grossa para ser atendido pela minha avó durante a gravidez. Foi só um período de resguardo e eu voltei para Irati. Desde então eu fiquei morando lá. Estudando todo em Irati? Assim. Fez o curso fundamental? Fiz o curso fundamental todo lá no Grupo Escolar Duque de Caxias, em Irati. Posteriormente, o secundário eu fiz aqui no ginásio em Irati, parte no ginásio paranaense em Curitiba. O ginásio, por acaso, é o ginásio paranaense, o colégio estadual? Não. Naquele tempo era o seminário, lá do Maristas. seminário. Do internato paranaense, considerado. Porque existia o colégio Santa Maria. Naquela oportunidade eu estudei no Santa Maria e existia também do colégio internato paranaense, que é aqui no seminário. Certo, esse que o senhor estudou. Naquele tempo não era dos maristas. Não era dos maristas. Não, depois que os maristas assumiram. Não. Era o tempo do Padre Manuel, o espanhol brabo, trazia na rédea curta. Sei. Bom, embora nascido em Ponta Grossa, a família de Emílio Gomes, a raiz familiar, se sediava em Irati. Veio para Curitiba, estudou, fez engenharia, voltou a Irati. E aí começa a sua vida pública, quando foi prestar serviço à Prefeitura Municipal. Ao tempo do seu tio, que foi prefeito, do Dr. Edgar Gomes, e ao tempo do ex-deputado, ex-governador e prefeito na época, o João Mansur. Essa experiência municipal lá do Emílio Gomes. Serviu, embasou muita coisa que eu vi, que eu aprendi com as administrações do Edgar, do João Mansur e outros, me deu uma certa base já na própria vida, né? Posteriormente, já durante o exercício da minha profissão, eu formei em 1949. E em seguida fui para Irati, exercer minha profissão na Companhia Paranaense de Obras de Melhoramento, que estava construindo uma estrada entre Irati e Relógio.
Aí eu exerci minha profissão durante os seguintes 10 a 11 anos, em Irati, e nesse Paraná construindo outras obras do governo estadual e do governo federal. Neste período eu fui escolhido pelos colegas como presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Aí então, em função dessa minha militância no sindicato, o amigo de saudosa memória, Guilherme Lacerda Braga Sobrinho, idealista, como sempre foi, pensou na politização do engenheiro e executou essa sua ideia, convidando as pessoas que tinham uma certa influência no campo da engenharia, entre os colegas, para fazer com que os engenheiros disputassem também a eleição. Não só se interessassem, mas também disputassem. O primeiro pensamento dele era que a militância se fizesse no partido, no sentido de que nós procurássemos orientar, influir na escolha dos bons candidatos que o partido pudesse apresentar. Posteriormente, alongou sua ideia no sentido de que houvesse candidaturas de engenheiros aos vários postos. Foi então que surgiram, através do PDC, Ivo Arzua, candidato a prefeito, Teodócio Jorge Aterino, candidato, ex-funcionário e diretor que foi do Departamento de Estrada de Rodagem, deputado estadual, eu a deputado federal, e era a ideia de levar o nosso ex-reitor, Flávio Suplicy de Lacerda, ao Senado. Só não saiu o grupo de engenharia, de engenheiros se reuniram para ingressarem todos na política. Só o Flávio Suplicy não saiu. Mas posterior ele foi daí ele foi ministro, né? Mas atrás disso tem uma outra história que até já foi contada aqui num outro programa, no programa anterior. Quer dizer, os engenheiros resolveram efetivamente entrar na vida pública e, de certa forma, se assenhorar do poder e da situação. Aqui teve o Saul Raiz, engenheiro, do seu grupo político, e faz menção à turma de 52 da Engenharia do Paraná e citou aqui meia dúzia de engenheiros que o Ney Braga, governador, foi buscar e a eles deu condição de fazer política, de fazer vida pública, nomes expressivos na vida do Paraná. Era só o atalho. Pois se determinou com a turma de 52, eu elogio essa turma, conheço, e muitos deles trabalharam comigo, mas eu faço também menção à turma de 49, que deu 2 governadores, o Paraninfo também foi governador, mas diga o nome da turma. Que era o Paraninfo. O Colombo Machado Salles foi governador de Santa Catarina. E temos cerca de 15 ou 16 engenheiros como professores na Universidade Federal do Paraná. Bom, aí saiu em 61, ingressando no PDC, e foi em 62 candidato a deputado federal. Exatamente. Logo de frente, candidato a deputado federal. Mas posso juntar uma pergunta à sua pergunta? O senhor teve uma participação administrativa por um bom tempo na prefeitura de Irati. Não quis ser vereador, não quis ser prefeito, as circunstâncias não determinaram isso, e veio ser, como diz o Silva, deputado federal, direto. Sim, foi em função da politização, do movimento de politização e de militância partidária do engenheiro. Foi feita uma reunião no Instituto de Engenharia do Paraná para que escolhessem os companheiros, os associados, os engenheiros, um engenheiro para ser candidato a deputado federal. Na ocasião, eu trabalhei contra a minha candidatura. E fui escolhido, tive que concorrer.
Naquela época, doutor Emílio, também, Irati já tinha um deputado estadual, que era o João Mansur, que já vinha de 58, deputado estadual, em 58, depois veio em 62, então tinha que dobrar consigo, né? E eles dobraram, os dois fizeram uma dobradinha lá naquela época, João Mansur e Emílio Gomes, em 62. Foi meu eterno companheiro de política, ele que me ensinou. Depois nós vamos contar muita coisa sobre a coincidência de tudo Ele que isso, me ensinou, nós vamos contar depois também. Ele que me ensinou a base das campanhas políticas. Foi o grande mestre. Foi. Ele tinha uma vivência extraordinária como prefeito, né? E depois como deputado mesmo. Eu já tinha alguns mandatos quando eu iniciei. E os senhores fizeram a mesma votação na época, mais ou menos 9 mil, quase 10 mil votos, os dois. Exatamente. Os dois fizeram a mesma votação. Irati fechou. Fechou todinho com a dupla. Muito bem. 62 deputados federais. Como é que foi na Câmara? Na Câmara, eu logo que assumi, eu me candidatei a suplente da mesa e fui eleito. Posteriormente, eu fui terceiro e quarto secretário também na Câmara Federal. Cada secretaria tem uma missão específica, né? Certo. Então eu fui terceiro e quarto secretário, fui secretário também do Parlamento Latino-Americano. Naquele tempo a sede era no Equador. E foi no Equador que eu fui eleito. Certo. Depois veio a eleição de 66. 66. Aí novamente a mesma dobrada. Com o João Mansur também. Sempre no dobrado. Aí deu um estouro aí na sua eleição. Tinha Então foi uma eleição 66, foi uma eleição bem melhor, mais tranquila, em votos. O João Mansur também não podia depender exclusivamente da dobradinha comigo. Certo. Ele tinha outros candidatos em outras regiões que ele era forte também, né? Que eu não penetrava. Como eu também tinha. Em Campo Largo e outras regiões, o Fabiano Braga Cortes, por exemplo. Então nós tínhamos as equipes, mas o fundamental mesmo era em função de Irati, do João Mansur e da região sul, que dava base à sustentação da candidatura. Eu fiz naquela época quase 40 mil votos e o João Mansur 33 mil votos naquela oportunidade era em 66. Mais para a federal. A votação forte, na época era uma votação muito forte, não, por muito poucos eleitores. Bem, foi eleito em 62, assumiu o mandato de deputado federal em 62, se reelegeu em 66. Se elege num regime democrático, se reelege já num regime discricionário. Já estava implantada a revolução, a ditadura no país. Não é? Houve, evidentemente, uma mudança no Congresso, como houve na vida nacional. E como se comportava o parlamentar naquela época? Aqueles que emergiram na democracia e que tiveram depois, no parlamento, que trabalhar debaixo do arbítrio. Eu sei que houve uma certa acomodação conforme as tendências. No nosso velho PDC, por exemplo, quando formaram os partidos, estava o Rondon Pacheco de um lado, coletando assinaturas para a fundação da Arena. Não posso precisar quem comandou a formação do MDB, porque... O Silvio sabe. Quem foi, Silvio? Dentro do PDC, que era o seu partido, houve uma divisão também naquela época. Formação. Não, mas o Rondon Pacheco, a nível nacional, arregimentava para a criação da Arena. Quem arregimentava pela criação do MDB? Aí, era o Oscar Passos, o primeiro presidente do MDB nacional foi o senador do Acre, general do Exército, Oscar Passos. Aliás, eu tive o prazer de recebê-lo aqui em Curitiba. Em 67 ele esteve aqui em Curitiba e nós recebemos ele aqui, o senador Oscar Passos. E o PDC também, que é a grande figura do PDC, foi o Franco Motor também. Do PDC era o Franco. Em torno do PDC, em torno do PMDB também. Então, em diversos lugares, cada estado tinha um caso do PDC. O PDC estava começando a ficar muito forte quando houve a extinção dos partidos em 66, né, 65. Mas o PDC aqui do Paraná houve uma divisão, mas um grupo foi para o MDB. Era o grupo do Afonso, do Gabardo, do Zé Richa, né, que não foram de acordo com a eleição do Paulo Pimentel em 65, né? E eles então não podiam entrar na Arena, porque o Paulo Pimentel era governador eleito e entraria, logicamente, como entrou na Arena.
E esse grupo, como era contra o Paulo Pimentel, foi contra o Paulo Pimentel em 65, eles não tinham saído, então eles ingressaram no PMDB, no MDB, naquela época. E o senhor, que era do PDC, com o seu pessoal todo do PDC, ingressaram na Arena. O senhor e outros mais, né? Exatamente. O Ney Braga e tal. Ali houve a divisão, porque quando eu fui eleito numa coligação PDC-UDN. Os deputados da UDN também se dividiram, mas a maior parte foi para a Arena. Do PDC era o Richa e eu. O Richa foi para o MDB e eu fiquei na Arena. Mas nós sempre tivemos a mesma vivência. Com mandato, né? E veio uma terceira eleição, terceiro mandato, que foi em Aí tem 70. 1970. 70 também a Arena e MDB. Exatamente. Governador, vamos amarrar isso. 62, 66 e 70. Quem eram os governadores a essa época? Em 62, o governador era Ney Braga. Ney Braga em 62, 66 era o Paulo Pimentel. Em 70... O Paulo ainda saindo do governo. Ainda sim, exatamente. Saindo do governo, né? Para ser nomeado outro. Exatamente. Era o Paulo que posteriormente... Porque naquela época o mandato era de 5 anos, de governador. Daí já houve a eleição pela Assembleia. Pela Assembleia. O seguinte foi pela Assembleia. Certo. O Paulo Pimentel, portanto, fez 2 eleições. Ficou fortinho, fez 2 eleições estaduais. Ficou fortinho. 2 eleições estaduais. Né? O mandato era de 5 anos de governador no Paraná e no legislativo era 4 anos de mandato. Então, por isso que deu essa condição de participar de 2 governos. Aí o Paraná, isso é da nossa história, o Paraná sofre 2 impactos violentos após 1970. Primeiro, por indicação revolucionária, vem governar o Estado o deputado Haroldo Leão Pérez, e alguns meses depois renuncia ao cargo de governador a pedido, sob mando do generalato de Brasília. Foi um impacto na vida do Paraná, que, bem ou mal, sempre foi conduzida por gente séria, por gente que tocava o governo com respeito, essas coisas todas. Substitui o Haroldo Leão Pérez uma figura exponencial da vida paranaense, que foi o professor Pedro Parigô de Souza. E aí, mais uma vez, o Paraná sofre o impacto pela doença do governador e pelo falecimento de Parigô de Souza. E o senhor é eleito, mesmo indiretamente, mas é eleito para cumprir o restante do mandato, cerca de 2 anos. Aí o governador do estado do Paraná. Mas como você deu essa eleição? Como assim deu? Houve uma indicação à Assembleia do meu nome, assim, sem que eu houvesse trabalhado para tal. Talvez devido à atuação na Câmara Federal, junto aos poderes, que lembraram do meu nome. E eu, com surpresa, recebi essa notícia de que eu seria o governador. Aí houve um trabalho na eleição da Assembleia. E a Assembleia, a 11 de agosto, procedeu à eleição, homologando o meu nome. A minha posse se deu não no dia 11, mas sim no dia 13 de agosto. E há um fato curioso, porque eu tomei posse e os secretários, alguns deles, não quiseram tomar posse por causa da data 13 de agosto. Eles tomaram posse no dia seguinte, 14. Uma coisa interessante, aliás, lembrar essa da posse do dia 13, mas lembrar também é uma coincidência que eu falei anteriormente. É a coincidência que o Emílio Gomes vinha fazendo política com o João Mansur, dobrando com ele, amigo dele, os dois de Irati e tal. E essa coincidência, que quando o Pedro Parigô de Souza faleceu, foi assumir o governo do Estado por um mês, o presidente da Assembleia Legislativa, que era João Mansur, que no dia 13 de agosto de 73 transmitiu o governo do Estado ao Emílio Gomes. Não? É uma coincidência impressionante que tem que ser registrada
é um fato histórico que tem que ser marcado aqui no nosso programa Sala Exclusiva. Eu acho importantíssimo isso, interessantíssimo também, que o João Mansur que passou o governo foi ao Emílio Gomes. De Irati para um homem de Irati. Irati foi chamado da terra dos governadores, então. Foi da terra da batatinha para a terra dos governadores. Nós vamos ter ainda, ao longo do programa, muito tempo para conversarmos sobre o seu governo e há fatos importantes e interessantes na sua administração. Mas, governador, vamos fazer agora o que fazemos com todos os nossos convidados. Nós chamamos algumas pessoas, convidamos, gravam, dirigem perguntas ao nosso entrevistado. E nós vamos conversar, não é, já falando em governo, seu companheiro, ex-deputado, ex-secretário de Estado, o general Ítalo Conte. Emílio, pelo que eu sei, você começou participando da vida pública como secretário de obras na prefeitura de Irati, na administração daquele grande prefeito que foi o João Mansur. Posteriormente, você se integrou na equipe do governador Ney Braga. Foi deputado federal, a sua primeira função eletiva. Fomos companheiros na Câmara dos Deputados, onde fui testemunha da sua ação eficiente e dirigida ao bem público. Posteriormente, após aquele lamentável fato da administração do Haroldo Leão Pérez, você foi ungido indiretamente, eleito pela Assembleia, para governador. A minha pergunta é a seguinte: você gostaria de voltar a ser governador se houvesse essa possibilidade? Sabemos que tantos que foram governadores tentaram voltar a ser governador. Você gostaria de voltar? Eu não gostaria. Primeiro, talvez até por um fato que tenha ocorrido, que parece que a segunda vez nunca dá muito certo, né? Não tem dado muito certo. E tem mais o seguinte, passar da idade também, o entusiasmo já não é o mesmo. Eu posso dar minha colaboração, mas não em termos de tentar ou de almejar voltar a exercer uma função dessa magnitude. Mesmo porque eu encerrei em 75 a minha vida pública por um fato muito simples. A eleição anterior se deu em 1970. Em 73, eu assumi o governo. O Paraná vinha já de 2 traumas, com o governador de então, que renunciou, e o seu vice, que ficou doente, que traumatizou bastante o Paraná. Para que eu pudesse continuar minha vida pública, eu deveria me desincompatibilizar 6 meses antes da eleição de outubro de 74. E eu achava que o Paraná não merecia mais uma substituição de governo naquela época. Como eu fiquei na sombra nesse período, na sombra que eu digo fora do palco, fora dos holofotes, os meus homens, meus eleitores, eu liberei para os que seriam candidatos ali para frente em 74. Quando foi em 78, já eram passados mais 4 anos. Então eu senti que também não tinha condições de reiniciar. E não tinha também muito entusiasmo. Motivo que me leva até hoje a não desejar voltar a postos políticos. Mas foi gratificante ser governador? Isso foi, me deu a oportunidade de realizar alguma coisa de prático em torno do nosso estado, do nosso Paraná. Eu, quando fui eleito, deixa eu contar uma pequena história. Quando eu fui eleito, eu da Câmara dos Deputados sempre fui, aliás, antes sempre havia sido um executivo. Da Câmara, um legislador. Estava em discussão na época
a reforma agrária, já naquele tempo com o Jango Goulart, né? E tinha um projeto na ordem do dia que tratava da doação de um terreno a uma entidade qualquer. Então, esse projeto estava na cabeça da ordem do dia. Sempre que ele entrava em votação, os deputados iam à tribuna e falavam: está em votação um projeto tal que trata de doação de um terreno, e como se trata de terreno, eles derivavam para a reforma agrária, e aquilo ficou 6 meses bloqueando a pauta, não se fazia nada. Não se votava. Não se votava. Eu digo: o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu dou para exercer, fazer alguma coisa, para ver a diferença que eu senti de um legislativo para um executivo. Posteriormente, com a atuação na mesa da Câmara dos Deputados, eu tive mais atuação, mais ação. Aí me adaptei melhor à vida parlamentar. Na terceira e quarta secretaria da Câmara. E como suplente também. Como suplente também. Esta noite nós estamos recebendo, conversando com o ex-governador Emílio Gomes. Nós vamos fazer uma pausa, um breve intervalo, e voltamos logo em seguida. Voltamos com sala exclusiva e a presença do governador Emílio Gomes. Ao final da conversa anterior, o governador Emílio Gomes fazia referência ao imbróglio que é natural e que é válido e algumas vezes até salutar nos parlamentos. A discussão substitui o imediatismo das votações, das tomadas de decisão. E até é bom, é um contraponto ao poder de caneta que tem no Executivo. Quer dizer, eu quero fazer, eu faço, principalmente quando tem maioria larga no seu legislativo que o autoriza isso. Então, há um caso que ficou famoso no Brasil, senador Dirceu Cardoso, foi seu contemporâneo. Foi, mas como deputado, né? Sim, mas depois ele foi senador. Sim, e esse Dirceu Cardoso segurou o Senado, acho que uns 2 anos, não se votava nada. Eu lembro. E ele fazendo uma obstrução, isolado, solteiro, escoteiro, sozinho, né? Escoteiro, segurando a votação no Senado por razões que certamente tinham sustentação, não sei, não me lembro, não estava lá. Governador, isso tudo também acaba construindo uma imagem, às vezes, pouco perfeita do homem público e principalmente daquele que vai à política e que vai à eleição, que vai às urnas. Não é? O cidadão afirma uma coisa e, de repente, os fatos fazem com que ele tenha que voltar atrás. E alguns até fazem isso de propósito. O doutor Emílio Gomes, o Paraná conhece, é um homem sério, um homem honrado, e até teve aqui agora a coragem de dizer: olha, não gosto mais de senador. Ninguém me pergunta isso, eu não quero mais. Mas tem gente que não sei se acredita. Da sua terra, seu conterrâneo, deputado, nós vamos trazer para fazer essa indagação o deputado Luiz Carlos Zucchi. Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais tiveram o privilégio de ter, pela primeira vez na sua história, um governador do estado do Paraná. E foi exatamente Emílio Gomes, nosso amigo, realmente o grande líder desta região, mais precisamente da vizinha cidade de Irati.
no seu governo deu tudo o que era possível no seu alcance a atenção ao ensino universitário de nossa querida Princesa dos Campos. A nossa universidade é hoje, parte dela, com o trabalho realmente realizado na gestão de Emílio Gomes. Pergunto ao ex-governador, Emílio, volta à política ou não? Já afirmei na resposta à pergunta feita pelo colega de Câmara e general Ítalo Pontes, que eu não tinha mais condições de voltar, não tenho mais o desejo de voltar à política, não. Não, nem ajudando os companheiros, aí sim. Ah, bom, isso é outra coisa. Ajuda, eu sou até obrigado a fazer. Pelo Paraná e pelas pessoas, não é? A gente procura... Não abandonou a política, praticamente. Abandonou como candidato, mas não como participante. Na militância, não abandonei. Abandono como pretenso candidato a alguma coisa. Governador, vamos falar um pouquinho do seu governo. No dia 13 de agosto de 73, assume o governo sozinho, porque o secretariado ficou com medo da... Não todos, né? Mas Só lembra o nome de algum O senhor secretário? manteve esse secretariado do governo anterior, do governo Parigô de Souza? O senhor modificou muito o seu governo no início dele? Não, eu mantive a grande maioria dos então secretários do governo anterior, Parigô de Souza. Que, diga-se de passagem, teve a coragem de parar para pensar, botar a casa em ordem, botar as finanças em ordem e planejar o Paraná para executar. Infelizmente não teve condições de fazê-lo, face à sua doença que o levou. Eu, quando assumi nessas condições, finanças em ordem, com o Maurício Schumann na fazenda, que me foi tirado posteriormente para o Banco Nacional de Habitação. Simonsen, que seria o ministro da Fazenda, o convidou e eu não pude. Nós tínhamos um compromisso. Se alguém fosse convidado para assumir um posto no governo federal, eu não tinha condições de vetar, porque significava também o Paraná e significava a ascensão de uma personalidade, de um personagem do Paraná. E quem saiu do seu governo para ir para o governo federal? Saíram vários. Saiu o Maurício Schumann, o Carlos Richbitter, que foi primeiro ao Banco do Brasil, Caixa Econômica, e ao Ministério da Fazenda. Ivo Simas Moreira, que era meu secretário de transportes, o Euro Brandão, que foi para a Secretaria-Geral do Ministério da Educação e posteriormente ministro. Eu, inclusive, o Ivo, por exemplo, quando saiu, eu telefonei a Paris convidando o Ivo. Não, o Ivo não, seu sucessor, que é do Banco... Oh, meu Deus do céu, vai me falar. Daqui a pouco nós vamos lembrar o nome dele. Era do Bamerindo, que foi o irmão do Zé Eduardo? Não. Que é hoje o Bamerindo? Não, ele era diretor, já saiu do Bamerindo recentemente. Ah, sim. O Belmiro, não? Ah, Belmiro Castor. Meu Deus. O Belmiro Valverde Castor. Dá curto-circuito nessa hora, mas é bom. eu fico um pouco. O Belmiro, ele estava fazendo um curso de especialização na França, ele aceitou o convite e veio e assumiu. Quem era o presidente da República na época, que levou tantos paranaenses? Era Ernesto Geisel, que com quem o Ney tinha um trânsito extraordinário. De quem o Ney foi ministro também. De quem o Ney foi ministro, exatamente. Ministro é amigo dele, pessoal. Ministro é amigo pessoal. Vamos conversar um pouco sobre a administração do governador. Do governo. O que deu tempo de fazer nesses quase 2 anos de governo? Bom, o que eu tive que fazer, aproveitando a estrutura deixada pelo professor Parigô de Souza,
alguma coisa que pudesse ser concretizada, obras que estavam paralisadas. Eu não vi condições de iniciar novas obras. Um parênteses, eu sou rodoviário, engenheiro rodoviário. E meu ideal seria abrir estradas, construir estradas. Mas não achei um projeto que pudesse ser atacado de imediato. Eu falei com o então ministro Mário Andreasa, ministro dos Transportes, com quem eu privava bem em Brasília. Ele me disse: traga projeto que eu te dou dinheiro. Eu vim buscar os projetos e não achei projetos. Eu fiz projetos para deixar para o futuro, né? Mas não é do seu tempo? Pelo menos o início, eu não sei bem, o senhor vai nos contar isso, de uma ligação rodoviária saindo ou ligando o Campo do Mourão ao Mato Grosso do Sul? Como deputado? Como governador, já como governador. Não, são obras... Passando ali por Porecatu, Não, subindo são para... obras, sim, Bela Vista. Sim. São obras que foram concluídas, alguns trechos, sim, foram feitos. Não é? Mas obras que eu pretendia... Eu fui da Comissão de Transportes. Eu batalhei muito junto com o que era nosso líder lá do PDC, Juarez Távora, que ele pretendia desviar a BR-277, então 135, por Ponta Grossa, e eu não deixei que isso acontecesse. Desviar de Ponta Grossa? Desviar de Irati, desviar por Ponta Grossa, por Dentópolis, Relógio. Né? Quer dizer que o senhor pegou o governo com pouco planejamento. Não, planejamento sim, bastante. Mas praticamente no setor rodoviário não existia. É bom lembrar que o governador, na época, Pedro Viriato Paraíba de Souza, ele passou no governo um período assim de doença. E ele ia pouco para lá e foi mantendo daquele jeito, não houve renúncia dele, né, só da sua morte, e ele então manteve um governo assim muito enfraquecido no final do seu governo, em virtude da sua doença, inclusive. E aí foi um período meio longo, de alguns meses, não, governador? Não foi naquela época? Que depois, então, o governo estava meio fraco já, não só o governador, como o governo também já estava fraco em virtude da doença do governador Paraíba de Souza. Certo. Né? Bom, então o senhor pegou o governo e daí começou a planejar para depois. O senhor entregou alguma coisa de planejamento para o governo posterior? Sim, aí houve oportunidade de fazer através do secretário de então, o Véspero Mendes, secretário do governo, Belmiro, secretário também, e no setor rodoviário eu acho que deixei uma estrutura bem montada para prosseguimento, ou para início de obras rodoviárias. Eu tentei fazer obras, eu fiz o que eu pude fazer para concluir, obras que estavam inacabadas, há 30, 40 ou mais anos. É um finalizador de obras. O Teatro Guaíra, que chegou quase a ser inaugurado, mas por uma fatalidade foi o governador Paulo Pimentel. Iniciou o governo Bento. Não. O governador Paulo quase o concluiu. Exatamente. Estava na antevéspera da inauguração, houve um incêndio que destruiu grande parte. Eu concluí. E a Estrada de Ferro Central do Paraná, que também estava desde o princípio do governo do Lupion. O senhor pegou uma fase difícil também, política, que foi em 74, não, governador? Bom, em 74 houve aquela grande votação do MDB em todo o Brasil, que foi a grande virada, e o senhor que foi o comandante da eleição aqui no Paraná, como governador do estado, da Arena, e sofreu também, como todo o Brasil sofreu, todos que eram da Arena, sofreu aquela derrota, porque o MDB, o povo inventou de voltar no MDB, de dar uma virada total. O senhor passou por isso também no seu governo? Passei. Nessa eleição? Passei. 74. Foi uma derrota que eu até, em certo ponto, considerei até pessoal. Porque eu não acreditava que nós tivéssemos condições de perder aquela eleição para o Senado com o João Mansur. É outra coincidência também, o João Mansur, o senhor governador, e o João Mansur, seu amigo, seu conterrâneo, não? E companheiro, foi candidato ao Senado.
naquela época e acabou perdendo a eleição. O João Mansur, presidente da Assembleia, amigo de todos os prefeitos desse Paraná, como é que ele podia perder uma eleição? Isso é um fenômeno como aconteceu. E eu fui alertado. Mas eu não acreditei, não aceitei que pudesse acontecer uma coisa. Não, mas está virando lá, não sei o quê. De fato. Tem gente que também não acreditou, com muito mais experiência que eu vou contar um fato. Ulisses Guimarães, em São Paulo, deixou de ser candidato ao Senado para garantir a sua posição de perpétuo deputado na Câmara Federal. Quem foi escolhido foi Orestes Quercia. E aqui no Paraná também, muita gente boa foi chamada a disputar o Senado e correu da raia. Quanta gente se arrependeu. Aí foi se buscar gente nova, se elegeu o Leite Chaves, fez a sua estreia. Nós convidamos muita gente lá naquela época, eu era do MDB, presidente do MDB em Curitiba, e nós convidamos muita gente e ninguém queria saber de ser candidato. Aliás, no Brasil inteiro. E elegeu, o Rio Grande do Sul, Paulo Brossá, em Santa Catarina elegeu-se até um deputado que era jogador de futebol, aqui em Paraná de Chaves, desconhecido, São Paulo, o Quercia, Rio de Janeiro, Saturnino do Braga, Minas Gerais, Itamar Franco, que foi presidente da República, Marcos Freire, em Pernambuco. Nós vamos eleger até no Rio Grande do Norte um marinheiro, com 18 filhos, até foi um problema lá no Senado e tal, porque tinha residência muito pequena, não cabia todos os filhos dentro da residência. E assim foi, o Brasil foram 16 estados em que o MDB ganhou as eleições. E o João Mansur, que era aquela, voltamos ao Paraná, João Mansur, que era aquela figura maravilhosa, querida de todos, um político até hoje fantástico, muito querido, esteve aqui no nosso programa Sala Exclusiva também, que foi governador do estado, e acabou ele perdendo para uma pessoa desconhecida, que era o Leite Chaves, que era um deputado, era um advogado de Londrina. Vamos voltar um pouco à ação governamental de Emílio Gomes. Me passaram esse dado. O Brasil é um país agrícola, profundamente agrícola ainda, não é? O Paraná, essencialmente, a sua economia é essencialmente agrícola. À época do seu governo, o Brasil produzia 150 mil toneladas, qualquer coisa assim, o senhor lembra de cidade, 150 mil toneladas de trigo. E o Paraná era o quarto produtor. Ao final do seu governo, a produção brasileira se elevou acentuadamente, o Paraná passou a ser o primeiro produtor no país, com 1.300.000 toneladas. Houve um enfoque do seu governo dirigido à agricultura com ênfase para que isso acontecesse? Houve. Nós procuramos somar com o governo federal. Isso aqui é o mérito mesmo está na política adotada pelo Ministério da Agricultura. Principalmente pelo presidente de então, né? Que veio a Curitiba, lançou o seguro agrícola, que deu também fundamento para que a triticultura se desenvolvesse e a agricultura de modo geral. Deu mais embasamento, mais coragem ao homem do campo. E eu disse então ao presidente Geisel que o melhor estímulo para a agricultura é o preço. E foi dado um preço em condições para que os agricultores então assumissem a tarefa que nós pretendíamos atingir de ter uma produção autossuficiente de trigo para independer da importação. E aí se começou a ter resultados. Esse governo foi um governo marcado, assim, com fortalecimento da economia, né? Foi um governo marcante nesse setor, né? Na época foi. Então, vamos trazer fatos políticos também e interessantes da sua vida no governo. Quando o senhor assumiu o governo, havia publicadamente um litígio entre Ney Braga, uma liderança mais antiga, consolidada, firme no Estado, e a liderança mais recente de Paulo Pimentel. Disputavam convenção, a coisa era uma luta braba. E o senhor, homem, como é que eu vou caracterizar? Um anfíbio nos dois grupos, que foi se governar
com esse antagonismo das duas lideranças, importante de dois grupos políticos se enfrentando? Não foi difícil. Não foi difícil. Eu tinha como chefe da Casa Civil um grande amigo, um idealista, um paranaense extraordinário, professor da Escola de Engenharia, Guilherme Lacerda Braga Sobrinho. Ele idealizou também a aproximação com todos os governadores e ex-governadores. Eu recebi em Palácio Moisés Lupion, que nunca tinha entrado mais no Palácio. Bento Melhor da Rocha Neto, que não tinha também mais entrado no Palácio. Lembro bem que o Bento, quando eu fui mostrar a galeria dos ex-governadores, ele já com problema de enfisema, emocionou-se tanto que eu fiquei com receio que acontecesse alguma coisa, procurei tirá-lo dali. O Paulo Pimentel também foi, mas ele estava sempre conosco lá também. Procurei a orientação dele durante o governo, disse, olha, eu preciso da tua experiência. E o Ney também, não é? O Ney tinha até a palavra do irmão que estava comigo. O Guilherme, irmão do Ney Braga, chefe da Casa Civil e condutor da política do Estado. Aliás, uma figura maravilhosa. Guilherme tinha uma brinco, habilidade especial para tratar as pessoas. Ele era uma figura notável. Até eu brinco com eles que o Ney vingou-se de mim, porque eu botei o Guilherme na Casa Civil, ele pegou meu irmão, botou na Casa Civil do governo dele, o Luiz Alberto Gomes. Foi. Pois bem, então, chefe da Casa Civil, o Guilherme, irmão do Ney Braga. Disse o governador, Jaime Canet. Jaime Canet. Estava sempre presente. Homem do grupo Ney Braga. Aí Emílio Gomes viajava e quando ia ao norte do Paraná, era hóspede do Paulo Pimentel. Foi isso. Punha fogo no relacionamento político em razão da guerra que existia. Como é que era isso, Celino? Pois é, eu fui exatamente a boa vivência, né? Procurando apaziguar tudo. Eu fui hóspede realmente do Paulo Pimentel, do ex-governador Paulo Pimentel, e o Fuad Nacli disse, eu não entendo mais nada de política, como é que pode, afinal? De que lado nós estamos? E realmente teve gente que se surpreendeu. Mas eu fiz tudo em função de um Paraná. A minha orientação no setor da mídia não se fala no governador fulano, fala-se no Paraná. O secretário de Imprensa e de Comunicação, o jornalista Divonei Campos. Divonei Campos. Excelente, uma capacidade jornalística, mas a orientação era essa, não é governador mandou fazer. O governador é o Paraná que quer. O Paraná é que precisa. Como é que você vai pegar o jornalista Divonei Campos para ser seu secretário na época, assessor de comunicação na época? Como? E o senhor tinha muita ligação com o jornalista Divonei Campos? Não, ele era jornalista do Diário do Paraná. Diário do Paraná. Eu o conhecia nas andanças aí políticas, já tinha tido contatos com ele e sempre o admirei. Quando eu fui visitar o palácio antes de tomar posse, ele estava fazendo cobertura lá no palácio. E eu então disse, você vai ser o meu secretário de imprensa. Eu não tinha tempo também, né, de estar... Porque veja você, numa eleição direta, o cidadão é eleito e leva 6 meses para pensar, para organizar sua equipe, fazer plano. Eu não tive mais do que do dia 11 ao dia 13 para fazer tudo isso. Né? Muito bem, não tinha tempo para montar a equipe, planejar essas coisas todas, e também o tempo era curto para governar. Há também uma questão interessante com relação a tempo no governo Emílio Gomes. Nós vamos deixar isso para o próximo bloco. Vamos agora ao intervalo e retornamos em seguida com sala exclusiva. As
Nós voltamos com sala exclusiva, a presença hoje do governador Emílio Gomes. Não, vamos voltar ao governo do Estado, vamos conversar mais um pouquinho sobre o governo. Nós temos muita coisa a contar do governo, em termos de obra mesmo. Desde a rodovia, que era a sua especialidade como engenheiro, o senhor deixou alguma marca de rodovia aqui, de pavimentação asfáltica, no Paraná, no seu governo? Alguma coisa. Porque todos os governos que os governadores que nós tivemos entrevistados, cada um fala, fiz tantas mil, outro fiz tanto tal. Todos eles falam alguma coisa, governador Emílio Gomes, de quantos mil quilômetros que ele construiu no estado aqui no Paraná. E o seu governo deixou alguma marca, embora 20 meses só, mas deixou alguma marca em termos de rodovia no Paraná? Alguma coisa realmente foi feita. Mas aproveitando a estrutura de então, né? Porque, como eu disse, eu não tinha um projeto bom para poder iniciar uma boa obra, né? Uma nova obra, quer dizer, boas todas eram, novas, eu falo. Alguma coisa foi feita no norte, no sudoeste. O senhor está lembrando de alguma? Pato Branco Beltrão é uma marca importante na região, né? Aquela rivalidade. Pato Branco Beltrão. Para ligar as duas cidades? As duas cidades tinham atritos, então, as lideranças. Acabar com as duas lideranças do Sudoeste. Sudoeste. Acabar com atritos. As lideranças do Sudoeste era Beltrão e acabou. Acabou? Acabou. Muito bem. Mas olha, pouco tempo para nós comentarmos isso, né? Pouco tempo entre a eleição e assumir o governo. Pouco tempo não, 2 dias, 3 dias, qualquer coisa assim. E depois, pouco menos de 2 anos para realizar o governo. Aí comenta-se que o senhor criou um novo calendário, uma nova unidade de tempo. Uma semana vale um mês vale um ano. Como era isso? Pois é. Para podermos tocar, me chamaram, eu posso fazer um pouco de propaganda também, me chamavam até de frango da sabia, que andava correndo por causa disso. Esse aqui até foi o Divonei que inventou esse negócio. Foi ele? Pois é, para podermos realizar alguma coisa, temos que ganhar tempo, trabalhar 28 horas por dia, não 24, né? Trabalhar 48. Então, que um dia tinha que valer 2, uma semana tinha que valer um mês, e um mês tinha que valer um ano para poder realizar alguma coisa. O tempo foi curto. Governador, por sorte, tínhamos cá. O prefeito, na época de Curitiba, era indicado pelo governo. E o Jaime Lerner era governador, era prefeito quando o senhor foi governador, no mesmo período. E não foi indicado pelo senhor, evidentemente. Como é que foi a ligação entre... Não, só terminar. Como é que foi a sua ligação com o prefeito Jaime Lerner em Curitiba? Mas o governador do estado. Isso é histórico. Vamos fixe bem os parâmetros dessa coisa. Era a primeira administração do Jaime Lerner, que tinha sido, portanto, nomeado pelo Haroldo Leão Pérez. Ele foi nomeado pelo Haroldo Leão Pérez. Monta esse calendário aí. Como? Monta esse calendário. Então vamos montar. Ele foi nomeado, o Jaime Lerner foi nomeado pelo Haroldo Leão Pérez, que ficou 7, 8 meses no governo só, e foi obrigado a pedir renúncia, foi obrigado a renunciar, pressão e tal, foi obrigado a renunciar. Mas o Jaime Lerner ficou dentro da prefeitura de Curitiba. No período posterior, que foi o período Perigor de Souza, aquele período que nós já comentamos aqui, Perigor de Souza doente, assume então, em 73, Emílio Gomes do governo do Estado. Quer dizer, então não foi ele que indicou o Jaime Lerner. O Jaime Lerner fica até o final do seu governo, junto que ele depois entrou o Canê, e ele então, o Canê já não nomeou o Jaime Lerner, já nomeou, indicou o Saul Raiz. E eu faço a pergunta, o seu governo não era indicado pelo senhor, não era ligado ao senhor. Como é que foi o relacionamento do governo do Estado e Prefeitura de Curitiba? Ou seja, Emílio Gomes e Jaime Lerner. O senhor pôde fazer para Curitiba como governador? Eu mantive o prefeito porque eu achava que ele estava fazendo uma boa administração e devia continuar. E dei todo o apoio no sentido de que ele tivesse condições materiais de realizar o que ele tinha absorvido das funções que ele exerceu na prefeitura e que estava colocando em prática em benefício da cidade, da nossa capital. E vinha com grandes ideias, com grandes projetos, que realmente depois se materializaram, se implantaram. E esses secretários seus que foram ao governo federal também deram
a ele, ao Jaime Lerner e ao seu governo alguma cobertura? Deram. Você citou Schumann e tal. Deram, sim, um apoio total. Total. E formamos uma equipe, graças a Deus, muito coesa. De cima a baixo, houve cooperação. Eu não posso me queixar, ninguém fugiu. Quando se fala nessa por que permaneceu o Jaime Lerner ou não, são dois fatos. Né? Um, porque é preciso jogar oxigênio novo nisso aí. À época, foi uma campanha incisiva, violenta, por parte da imprensa, ou de parte da imprensa, e de políticos, no sentido de que, já que houve modificação do governo, já que houve modificação do secretariado, que também se mudasse o prefeito. Interesses políticos, partidários, não sei, porque naquele tempo, majoritariamente, era um partido que comandava. Mas, havia, portanto, esse pressionamento no sentido da mudança. O senhor bancou o Jaime Lerner na prefeitura, deu oportunidade a ele de concluir, de realizar todos os seus projetos, transformar isso em realidade. E deu, portanto, o start, a detonação para a vida pública e a vida política do Jaime Lerner, que é hoje o governador do estado do Paraná. Isso é uma consequência da excelência do trabalho que ele fez. Mas o porquê que eu não me submeti à pressão, por que eu deixei o Jaime, que eu praticamente o reconduzi? Eu não tinha tempo nem de pensar para escolher um outro. Se ele estava fazendo um bom trabalho na capital, por que eu vou fazer experiência tirando e procurando alguém novo para começar tudo de novo? Da mesma forma que eu mantive vários secretários, eu mantive o Jaime, porque ele estava fazendo um bom serviço. Eu, como deputado que era, auscultando e vendo, analisando, vi que ele estava fazendo um bom serviço e ele tinha boa aceitação. E foi a primeira administração do Jaime Foi a Lerner, primeira. quando realmente se lançaram as grandes ideias, a grande modificação de Curitiba. Foi talvez o mais precioso momento do Jaime, homem no município, não é? Então tem Emílio Gomes, como governador, esse fato positivo na sua vida. Alentou a caminhada de um homem público que depois tomou o voo próprio. Hoje, E tomara que continue subindo. pelo Paraná, Deus queira, não é? Vamos sair um pouco, sacudir um pau da província aqui um pouco, não é? Doutor Emílio, mas no governo, no seu governo, no seu período, a cidade industrial de Curitiba, ela foi criada no governo Ivo Arzúa, no plano diretor, em 64, 65, por aí. Mas ela foi instalada em 73, a cidade industrial de Curitiba, SIC. E o governo do Estado teve participação na formação, na instalação da cidade industrial de Curitiba? Teve. Eu fui solicitado pelo então prefeito para dar o apoiamento material necessário. E foram mobilizados os órgãos do governo nesse sentido. O DR, na infraestrutura viária, COPEL, Sanepar, todos os órgãos que tinham condições de atuar, atuaram auxiliando na concretização da ideia do projeto da cidade industrial. Da implantação. Da A infraestrutura básica toda foi feita pelo governo do estado, no seu governo. Foi. Eu não sei, mas grande parte foi. Foi instalada no governo, né? Nos governos estaduais fizeram financiamento, inclusive houve uma dívida até da cidade industrial muito grande, que foi agora quitada pelo governo Roberto Requião. Parece que então houve a quitação dessa dívida nesse período. Isso é só para lembrar, para a gente ficar marcado aí, essa pressão. Mas eu não tiro, o mérito é do Jaime. Indiscutível. Indiscutível. A ideia foi do Ivo Arzúa. Mas a instalação foi do Jaime Lerner, da cidade industrial. Paraná vamos chamar uma pergunta. Não sou eu quem vai fazer essa pergunta, não. Quem vai fazer essa pergunta é o senhor, um dos nossos convidados. Eu hoje não sei se ele é deputado ou se ele é governador. Se é governador ou deputado. Presidente da Assembleia. Hoje é presidente. Vamos trazer o deputado, o governador, Aníbal Cury.
Eu fui muito tempo admirador do Emílio Gomes, mas durante o período que ele foi governador, eu estava cassado. Mas mesmo assim, ao contrário de muita gente, ele me tratou com a maior consideração possível e tratou até como deputado. Por isso, Emílio, o que você acha do Paraná do seu tempo e do Paraná agora do governador Jaime Lerner? A resposta é fácil e ao mesmo tempo um pouco delicada. No meu tempo, a situação política era completamente diferente. Era mais fácil o acerto político. Nós mantínhamos na Assembleia uma maioria e a situação também favorecia, né, o contato com os deputados que não eram propriamente da situação. Recebi muitos deputados da oposição lá no período, tanto federais como estadual, né? Tanto federal quanto estadual. Então havia sempre um contato, eu sempre procurei manter uma harmonia também e atendia a todos. No tempo do Afonso Camargo, na Secretaria das Finanças, da Fazenda, né? Nós fazíamos também alguma coisa em benefício daqueles pedidos, solicitações de outros deputados. Havia mais tranquilidade. Havia uma facilidade quanto à maioria, né? E a situação nos facilitava, a situação política, né? Então, a nível geral do Brasil, nos facilitava o contato também. Eu acho que eu tive muito mais tranquilidade que um governador de hoje tem. Para acertar um governador, um presidente, né? O trato político era outro, né? Era completamente diferente. Muito mais político. Vamos dizer uma coisa, é um trato político assim, mais sério, né? Um político completamente diferente de hoje. Hoje existem aquelas trocas de favores, a gente vê diariamente aí nos jornais, anunciando governo para cá, governo municipal, governo estadual, governo federal, procurando atrair deputados para votação e oferecendo algumas coisas, quer dizer, algumas vantagens até, ou para o seu município, ou para si próprio. Quer dizer, naquela época não existia nada disso, quer dizer, o político vinha dar apoio porque ele achava que deveria dar apoio ao senhor, até da oposição. Vamos votar a favor do governo, porque o governo está apresentando alguma coisa que há interesse da população. Não é isso, doutor Emílio? Exatamente. E hoje é diferente. Eu só não tive naquela época o guru da política, um Aníbal Cury, para me ajudar. Não é? E aí seria mais fácil. Porque o Aníbal Cury foi cassado em março de 13 de março, até dia 13 de março de 69, e voltou só em março de 79. Quer dizer, ficou 10 anos cassado, 10 anos fora da política, e justamente dentro do seu período que você foi governador, de 73 a 75. Né? Então o guru não pôde nos ajudar. Mas acrescentem a isso também, não especificamente com relação ao governo do Paraná, ao governo de Emílio Gomes, mas no plano geral, no Brasil todo, que nós vivíamos num momento de discrecionarismo. Não é? O Estado de Direito estava suprimido, portanto, o Executivo, e principalmente Brasília, né, mandava, determinava, e o parlamentar de governo obedecia. O da oposição esperneava, mas o do governo obedecia. O trato político era mais imediato. E tinha uma coisa importante naquela época também, que não tem hoje, que os deputados não querem de forma nenhuma, que eu acho que é a coisa que pode melhorar e salvar a política, é uma coisa importante, a fidelidade partidária. É verdade. Isso é a salvação de 80% da classe política, mas os próprios deputados, os próprios senadores, o Congresso não quer, de jeito nenhum, tem medo da fidelidade partidária. Eu acho que isso, doutor Emílio, resolveria 80% dessa troca-troca que está havendo hoje no Brasil. O que você acha disso, doutor Emílio? Eu concordo com você, mas tem uma coisa a mais que responde ao anterior. No meu pensamento, eu acho que o grande cravo hoje é a Constituição Cidadã de 1988.
que tem que ser modificada para que haja realmente uma condição de governabilidade a nível geral do Brasil. Acho que isso é importantíssimo, né? Em que pese o esforço, o trabalho do presidente interno do MDB, Ulisses Guimarães, eu acho que não foi feito um trabalho em favor do Brasil. A Constituição acabou somando todas as correntes, todas as opiniões, para que ela pudesse ser promulgada, pudesse ser feita, se acolheu tudo aquilo, se consertou aquela colcha de retalho. Deve ter coisas boas, terá coisas boas, tem coisas também que não têm dignidade constitucional para estar na nossa carta. Está inconclusa. Cadê as leis complementares? E também não se colocou em exercício grande parte Pois da não. Constituição. Quando eu falei naquela finalidade partidária que existia politicamente naquele período, não é fazer uma defesa nem ir contra o período ditatorial do Brasil, mas também anterior a esse período, o período democrático, antes de 64, existia fidelidade partidária pelo fio do bigode. Quer dizer, ele era de um partido, ele ficava no partido. Então, ele atendia o partido. E dificilmente fazia troca também naquela época. Quer dizer, não foi só o regime ditatorial que obrigou que o parlamentar fosse meio correto, mais sério, mais coerente, não. Porque antes disso também tinha isso, que era aquele homem que entrava no partido e ficava no partido até o fim. E usava até lenço no pescoço. Lenço no pescoço. Mostrar que Quem era PTB era PTB, quem era o DN era o DN, não tinha conversa. Esse período também nós temos que ressaltar que é um período maravilhoso no Brasil, não? E que houve a verdadeira fidelidade partidária da seriedade. Não precisava ter lei, não. Ele era fiel ao seu partido sem lei. Tipo, no regime ditatorial é diferente. Ele era obrigado porque tinha uma lei obrigando ele a ser fiel ao seu partido. Estamos caminhando para o final do programa, governador Emílio Gomes. Nós temos ainda alguns minutos. Vamos, Silvio, governador, fazer perguntas rápidas para tentar esgotar algum assunto que ainda não tenha sido levantado. Fazer alguma pergunta? Vamos falar então, vamos perguntar ao ex-governador Jaime Canet. O que você achou do governo Jaime Canet? O Jaime, antes de tudo, é um amigo. Eu convivi muito bem com ele nas condições de vice-governador no período. Tive um apoiamento total, aconselhamento total. E quanto ao seu período de administração, o Paraná conhece. Hoje ele é um dos líderes da política paranense, mercê do seu governo. Ele é um homem bem quisto em todo o interior do Paraná. É uma das lideranças que nós temos disponíveis. Presidente do seu partido na época e, portanto, condutor das ações políticas e, quem sabe, até eleitorais, mas com muita influência no governo e nas bancadas do governo, o senador Ascioli Filho. Homem de grande porte. Homem de grande porte. Nunca, apesar de ter o seu poder, a sua força de senador, a sua personalidade, nunca interferiu. Só auxiliando. O senador Ascioli, ele foi relator da Constituição de 1966. E foi uma revelação na Câmara dos Deputados. A bancada do Paraná indicou, porque conhecia bem o Ascioli, que nunca havia a Câmara tomado conhecimento da potencialidade de Ascioli Filho. Ele revelou-se bem, se tornou bem conhecido após 66, com o trabalho sério que ele realizou como relator da Constituição em 1966. O ex-prefeito de Curitiba, Ivo Arzua. Pois é, eu já falei a respeito dele. Nós iniciamos politicamente em 1961, concorrendo à eleição de 62, quando ele foi eleito prefeito. Tive sempre também uma cooperação eficiente dele e procurei cooperar também
durante seu período na Prefeitura Municipal de Curitiba. Após, também no Ministério da Agricultura, estávamos sempre juntos, trocando ideias a respeito dos problemas nacionais e locais. É também uma grande figura, uma grande potencialidade, um grande cérebro, um bom político. Como o governador Emílio Gomes vê e avalia o governo federal hoje? Eu temo, não tenho capacidade suficiente para analisar a política econômica, o que está sendo feito. Os resultados que aí estão me agradam, não sei o que acontecerá de futuro. Acostumado como eu estou na política brasileira, na administração brasileira, eu acho que não há muita autoridade no governo federal. Eu acho que ele devia tomar um pouco mais a rédea e não se deixar envolver facilmente com os conchavos políticos, que têm levado muito problema na área financeira, principalmente, no plano real. Governador Emílio Gomes, chegamos ao final do nosso tempo, do nosso programa. Silvio, mais alguma questão que devemos colocar? Está bem, tudo bem. Queremos agradecer a presença do ex-governador Emílio Gomes, nosso amigo, a quem admiramos muito. Uma figura maravilhosa que o Paraná tem, aqui nós recebemos de braços abertos. Governador Emílio Gomes, as suas considerações finais. Minhas considerações são no sentido de que vocês continuem realizando esse trabalho, trazendo a público os homens do Paraná que querem fazer uma biografia completa, uma história do nosso Paraná, e no sentido de que os homens de bem desse Estado procurem, voltando à velha ideia do professor Irã Lacerda Braga Sobrinho, militar nos partidos políticos. Não interessa a eleição, mas no sentido de não adianta se queixar, mas foi eleito fulano, ciclano, beltrano, não tem condições. Então por que você não foi no partido político, não militou e na hora de escolha da chapa não vetou esse nome? Os homens são escolhidos pelo eleitor por uma fatalidade. Existem, quantos são os deputados estaduais? 54. 54 deputados estaduais, 500 e tantos deputados federais. Se os bons não entrarem, os outros entram, porque não fica um cargo vago. Os 54 aqui, os 535 lá, bons ou maus, são eleitos. Então vamos ajudar, militando nos partidos, seja qual for, da sua afinidade, da sua ideologia, no sentido de procurar orientá-los para que escolham candidatos eficientes, bons, que sirvam, porque nós vamos cumprir leis feitas por eles. Então vamos que eles sejam bons. Não vamos nos queixar das leis que os outros que porventura escapem de uma peneira mais fina têm condições de se eleger e se elege. Se os bons se afastam, os outros tomam conta. Governador Emílio Gomes, Tá bom. muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso programa, em sala exclusiva nessa noite. A você, telespectador, muito obrigado por ter estado conosco mais uma vez nesse programa e vamos estar juntos no próximo domingo com mais um Sala Exclusiva.